Câmara retoma sessões ordinárias com 2 projetos na pauta. Primeiro filme rodado em Valinhos terá exibição especial na Câmara. Esses são os nossos principais destaques. Valinhos, 2 de agosto de 2016. Começa agora o Câmara em Notícias. Olá! Depois de um mês de recesso, a Câmara retorna com as sessões ordinárias. Hoje a sessão já começa com a discussão de projetos e leitura e discussão de requerimentos. A partir de hoje, os vereadores retomam semanalmente a discussão de projetos, requerimentos e envio de indicações à Prefeitura para melhorias na cidade. Até o final do ano serão 19 sessões ordinárias. Até o fechamento desta edição, os vereadores já apresentaram 90 indicações, 8 projetos de lei e mais de 30 requerimentos. Com relação ao primeiro semestre, os vereadores protocolaram mais proposituras neste ano comparado ao mesmo período do ano passado. Somente com relação aos projetos de lei, até junho foram apresentadas 113 propostas contra 78 em 2015. Parte desses projetos já são leis na cidade e estão em vigor. Também houve aumento na apresentação de requerimentos, que é uma das ferramentas utilizadas pelos parlamentares para fiscalizar os atos da Prefeitura. De 1.006 requerimentos apresentados no primeiro semestre de 2015, o número passou para 1.162 neste ano. Além de requerimentos ao Poder Executivo, também são contabilizados como requerimentos os votos de congratulações a cidadãos que se destacam na comunidade valinhense. As moções, que são a manifestação da Câmara sobre determinado assunto, foram 78 neste ano, contra 75 no ano passado. Já o número de indicações foi levemente menor, 1.809 contra 1.827 em 2015. A Câmara realiza na próxima quinta-feira a exibição do filme Lição Merecida, rodado em Valinhos em 1952, que contou com a produção do Monsenhor Bruno Nardini e a participação de coroinhas valinhenses da época. Filmado em 16mm, Lição Merecida conta a história de funcionários de uma fazenda que traem a confiança do patrão e tentam roubar o ouro que estava sendo transportado por colegas ao banco da cidade. Porém, um dos traidores se arrepende e ajuda a capturar os bandidos. Lição Merecida tem direção, fotografia e montagem assinadas pelo valinhense Henrique de Oliveira Júnior, roteiro do cônego Francisco Machado e produção do Monsenhor Bruno Nardini. De acordo com o diretor, o filme é um bang-bang, tipo de filme preferido pelo público jovem daquela época. As filmagens foram feitas em 6 sábados à tarde e todos foram transportados de caminhão graças à gentileza do senhor Antônio Espanholeto, que tinha um armazém na esquina da rua Antônio Carlos com a rua Reitor Penteado. O equipamento de filmagem foi cedido pelo ex-prefeito de Campinas, Dr. Antônio Mendonça de Barros. O filme é mudo e não foi sonorizado por problemas técnicos da época, porém recebeu mais tarde uma trilha especial. Entre as locações da película estão a Fazenda Santa Teresa, prédio do antigo cartório de Valinhos e o jornal Folha de Valinhos. Os atores vivos e in memoriam receberão homenagens no plenário da Câmara após a exibição. Ainda parte da sessão especial será exibido o documentário Memórias em Celuloide, que mostra a trajetória do diretor de Lição Merecida, Henrique de Oliveira Júnior. Fundador do Museu de Imagem do Som de Campinas, o MIS, o valinhense hoje está com 95 anos. Não perca, será nesta quinta-feira, às 19h, na Câmara Municipal. A entrada é gratuita. A Câmara fica na rua Ângelo Antônio Scavinato, número 59, no Residencial São Luís. Após o intervalo, a Câmara retoma as sessões ordinárias com 2 projetos na pauta. Voltamos já! Você já viu jabuti em árvore? Bom, se já viu, pode ter certeza. Foi alguém que colocou ele lá. Porque jabuti não sobe em árvore. Em casos de enriquecimento ilícito, é a mesma coisa. Se um agente público exibe sinais de riqueza incompatíveis com a remuneração que recebe, pode saber, aí tem jabuti em árvore. É muito provável que seja fruto de corrupção. Com as leis que temos, é difícil provar essa prática, o que gera muita impunidade. Por isso, uma das propostas do Ministério Público para combater a corrupção e a impunidade é tornar crime o enriquecimento ilícito e punir de forma mais severa os corruptos. Se não tem como comprovar a riqueza, cadeia.
Ajude a transformar em lei essa e outras medidas. Para isso, precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, inclusive a sua. Saiba como participar em 10medidas.mpf.mp.br. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Filhos aprendem muito com a gente. Mas mais que seguir os nossos passos, eles precisam aprender a importância de cuidar da saúde. Leve as meninas de 9 a 13 anos à unidade de saúde para tomar as 2 doses da vacina contra o HPV. É a melhor prevenção contra o câncer do colo de útero, 4ª causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Proteja o futuro de quem você mais ama. Vacine contra o HPV. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Uma parceria do Tribunal Superior Eleitoral com os 27 tribunais regionais eleitorais de todo o país permite que as informações sobre registro de candidaturas sejam colocadas quase que em tempo real na página divulgacandecontas.tse.jus.br. O site vai ser atualizado 3 vezes ao dia. Aqui, o eleitor encontra informações sobre os candidatos. É possível buscar políticos por região e estado. Estão na página todos os dados necessários para o registro de candidaturas, como raça, estado civil, ocupação, grau de instrução e data de nascimento. Ainda é possível encontrar os limites de gastos para as campanhas de prefeitos e vereadores das mais de 5.000 cidades que vão participar das eleições municipais. Quando o período de campanhas começar, o eleitor também vai poder acompanhar as doações feitas aos candidatos. A grande novidade do Divulga Cand Contas esse ano é que ela unificou, os dados das candidaturas e de prestação de contas. Um sistema com um novo layout, um visual bem moderno e de fácil usabilidade. A dica agora é para quem está precisando de emprego. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Valinhos, o PAT, oferece vagas para 8 diferentes áreas, com salários que vão de R$ 900 a R$ 2.500. O PAT oferece vagas para agente de microcrédito, operador de máquina HP industrial, farmacêutico, serralheiro industrial, promotor de vendas, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. E hoje é dia de sessão, confira o que vai ser discutido e votado pelos vereadores. A sessão de hoje conta com 2 projetos na pauta. Um deles é o de autoria dos vereadores Paulo Monteiro e Israel Scupenaro, que trata da regularização de imóveis clandestinos ou erguidos em desacordo com a lei. Projeto semelhante já havia sido aprovado na Câmara, mas alguns trechos foram vetados pelo prefeito Cleiton Machado em junho. O novo texto pretende resolver a questão que embasou o veto, possibilitando aos interessados fazerem colagem em plantas no momento do pedido da regularização. Pela lei em vigor, a regularização pode ser solicitada até dia 31 de dezembro deste ano e vale apenas para as construções constantes no registro aerofotogramétrico feito em agosto de 2003. Os requerimentos protocolados na Prefeitura serão apreciados quanto à dimensão de área livre fechada, dimensões de escadas, dimensões de compartimentos em geral, altura do pé direito, taxa de iluminação, taxa de ventilação, taxa de ocupação, vagas de estacionamento, recuos urbanísticos, afastamentos, inclinação de rampas, índice de aproveitamento e quantidade de banheiros, vasos sanitários, mictórios, lavatórios e chuveiros. Outro projeto que está na pauta da sessão é o de autoria do vereador Kiko Belloni, que obriga as imobiliárias e os cartórios a fixarem placas ou quaisquer outros informativos para alertar os compradores de imóveis sobre a importância da certidão negativa de débitos. Segundo o vereador, muitas pessoas compram imóveis com dívidas municipais e acabam tendo que arcar com o pagamento dos tributos. O projeto prevê que os informativos, que poderão ser na forma de placas, adesivos ou pinturas na parede, fiquem em local visível ao público. Caso seja aprovado e vire lei, as imobiliárias e os cartórios terão 1 ano para se adaptarem. A pauta completa da sessão pode ser conferida no site www.camaravalinhos.sp.gov.br no link Ordem do Dia. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara nos canais 4 e 99 da NET ou pelo site no link TV Câmara.
O Câmara em Notícias termina aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde.